Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal e ajude a gente sendo membro, né? O link também está na descrição do vídeo. A gente tem vídeo novo aqui todo dia, tá? Às 18 horas tem vídeo novo. E às vezes tem vídeo novo em hora extra, que é a hora das 10 da manhã, entre 10 e 12 horas, às vezes às 12, tá? Sobre assuntos, ou são pescarias minhas, com algum cliente, com algum amigo, algum curso, algum assunto específico, por exemplo, sonar. Eu não vou soltar aqui, né, na grande maioria das coisas mais específicas, no horário das 18, porque não atende tanta gente. Aí eu solto no horário extra, para que quem se interesse, entre lá. Camiseta Shibu de Fishing Wear, tá? O lifestyle da pesca pro seu dia a dia. No primeiro link do canal, muitas camisetas legais, muitas mesmo. Qualidade reserva, tá? E site todo com 10% de desconto, 10% no mínimo de desconto agora no lançamento. Beleza? Pessoal, a gente vai falar sobre uma sugestão de pauta do Dr. Fernando. O Dr. Fernando tem sugerido bastante aqui pautas, e isso ajuda muito a gente. Se você tem uma sugestão de pauta, mande para mim aqui nas perguntas e respostas, ou também lá no Instagram, no direct message, porque às vezes é muita pergunta, muita coisa que às vezes passa batido aqui, tá? E a gente gosta bastante de sugestão, porque não é fácil ter pauta para todos os dias, é um difícil exercício. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre carretéis, tá? Foi uma sugestão do Dr. Fernando, ele andou pesquisando alguns vídeos nossos aqui, falando sobre carretel. A gente já tem bastante coisa, né, de publicação, muitas vezes em vídeo específico e muitas vezes em outros vídeos, né? Então, enfim. E aí eu resolvi fazer, por essa sugestão, uma atualização 2024 do que dos diferenciais dos carretéis, tá? Em que eles vão diferenciar e no que ele pode influenciar na performance do seu conjunto, basicamente na performance da sua carretilha, ok? Então, pessoal, a gente tem que entender, primeira coisa é o seguinte: para que serve o carretel, né? Aí muita gente vai falar, pô, vai rolar a linha, beleza? Eu acho que esse é o primeiro entendimento e é fundamental. Aí é fundamental você fazer uma outra pergunta também: quanto você precisa de linha? Qual a capacidade que você precisa de linha? Porque isso daqui vai influenciar mais lá pra frente. Muita gente vai falar, eu uso normalmente 20, 30 metros, 50 metros estourando. O pessoal da praia de repente vai falar, eu uso 100 metros. Né? Então a gente começa a enxergar que tem diferentes capacidades exigidas nessa exigida a gente começa a falar esperadas, tá? Para diversos tipos de pesca, ok? Ok. Conceito 1, capacidade. Conceito 2, que envolve a questão do peso desse carretel, tá? O peso desse carretel. Esse carretel, ele pode ter características de material, de tamanho, de construção diferentes, tá? Então, assim, eu posso ter um material extremamente leve, eu posso ter um material extremamente robusto, resultando em um carretel pesado, tá? E aí entra também a aplicação, tá? Quando a gente fala de carretel, a gente fala carretel e eixo, tá? Então a gente começa já a entender esses conceitos. Peso.
que influencia no o peso do carretel, Shibu? Influencia em duas coisas chamadas, na verdade, duas variações de uma mesma coisa chamada inércia, tá? Inércia. O que é mais fácil de você tirar, você empurrar? Um carro ou uma moto? Nem vou falar bicicleta, né? Não ficaria muito... Um carro ou uma moto? O que é mais fácil de você empurrar? Ah, é mais fácil de você empurrar uma moto. Por quê? Simplesmente porque é mais leve. Então, quanto menos massa, menos energia você gasta para tirar da inércia, para tirar do estado de repouso, de estar parado para imprimir movimento. Então, carretéis pesados exigem mais queima de energia, gasto de energia, para que ele comece a entrar em movimento. Então, a gente vai gastar uma parte do nosso arremesso, uma parte daquela alavanca que tem linha, folga de linha, ação de vara e ação do homem. Você vai gastar parte dessa energia para simplesmente tirar ele da inércia. Por isso, carretéis para iscas leves, que carregam menos, tem menos inércia, tem menos força para gerar uma força de impulso, né? Menos massa para gerar uma força de impulso. Esse vetor resultante vai ser menor, enfim, isso aí a gente entra na física, né? Vetor de força resultante vai ser menor. Você com um carretel mais leve, você tem facilidade. E também na hora de atuar o freio, tá? O freio de arremesso. A inércia e o peso vai ter um fator preponderante. Então, primeiro, para você tirar da inércia. Segundo, para você frear, né, o excesso de giro desse carretel, que é onde dá a cabeleira, certo? Então, o que é mais fácil de você parar se estiver vindo, andando a 10 por hora? Uma moto ou um carro? Vai ser mais fácil de você parar a moto também, porque o carro tem mais massa empurrando, você vai precisar de mais força para que você consiga pará-lo ou diminuir a sua velocidade. Mesma coisa. Poxa, eu entendi. E é isso aí, você está falando sobre, então, peso no material. Sim. Mas linha também não pesa? Ainda que pouco, mas não pesa? Pô, pesa. Então, não é que não tem sentido. Não é o ideal você ter, de repente, uma capacidade de 300 não, mas vamos lá colocar 150 metros de linha ou 200 metros de linha, se você vai usar prioritariamente 30 a 60 metros. Ainda que você tenha uma sobra de redundância para 100, você vai ter 150 a 200 metros de linha que você não vai utilizar. O que ela está fazendo? Peso ali. Tá? Além do fato que, normalmente, esses carretéis, para caber mais linhas, são mais robustos e mais pesados. Porque tem uma composição de material diferente, né? Um design diferente, uma forma construtiva diferente, além dos materiais. No material a gente vai ter de alumínio e as suas diversas ligas de alumínio. A gente pode ter um carretel, eventualmente, hoje não se usa quase mais, mas um carretel eventualmente de magnésio. A gente pode ter um carretel de, eventualmente, fibra de carbono. Nunca vi, mas é possível. E a gente tem carretéis de aço e ou aço inox. Então são carretéis que, por sua característica construtiva do material, vão já por si só alterar a sua performance, né? O seu peso e consequentemente sua performance. Vamos aprofundar um pouco mais. É bem legal falar sobre isso, é uma coisa técnica que acho que muita gente acaba somando para muita gente que nunca parou para pensar nisso.
Aí você vai lá, tá numa carretilha mais leve, mais light ou BFS, mas vamos falar numa carretilha light longcast, tá? Uma carretilha que é para iscas leves, não chegam a ser BFS, mas que visam um arremesso longo, tá? Então ela vai ter uma capacidade de linha perto do ideal, mais uma redundância razoável para aquela aplicação. Então vão ser carretilhas que vão ser mais ou menos, vamos dizer assim, os perfis 70 da vida hoje, 70, 80, tá? Por quê? Porque elas vão caber de multifilamento 100, entre 80, 100, 120 metros, dependendo da bitola que você usar. Vai estar bem dentro do range, do alcance que normalmente o pessoal está procurando. Ela vai ter normalmente, por exemplo, as Tatula 70, as Shimano MGL 70, elas vão ter afinidade com iscas mais leves, tá? Isso vai ser legal. E carretéis feitos para isso, né? Dimensionados para isso, e o equipamento também dimensionado para isso. Então, isso vai resultar em uma performance melhor. Shibu, e por que tem carretilhas com carretéis com mais quantidade ou com outros materiais? Porque cada um vai ter sua vocação, né? Eu vou pro pesqueiro. Vou pro pesqueiro com uma carretilha super leve, com uma linha super fina. Na maioria dos pesqueiros nem pode usar multifilamento. Imagina quanto que vai caber de 0,40 numa perfil 70. As engrenagens da perfil 70 não foram feitas, né, para sofrer com grandes peixes grandes, pesados. Vai aguentar? Vai, por um tempo vai. Depois você vai gerar desgaste. Chibu, mas a minha tem carretel, conjunto motriz de latão, mas e não são micromódulo, né? Tem muita gente que ainda fica com esse negócio de micromódulo na cabeça. Mas são dentes menores, para ela ser para casar com a carretilha que você comprou, com a proposta dela. Os dentes não são micro, mas são dentes menores, para te entregar uma maciez, porque ela foi feita para uma outra aplicação. Então, vai numa Curado 200 ou alguma coisa maior, Tatula 200, enfim, porque ali vai conversar com a sua performance. Você não vai precisar de performance com iscas leves, então não tem sentido aquele carretel ser ultra leve com pouca capacidade, que você vai precisar de mais capacidade, porque você vai usar provavelmente uma bitola maior. Então isso tudo tem que conversar, tá? Então a gente falou sobre basicamente os carretéis. Vamos falar um pouquinho sobre os eixos, a diferença de eixo, né? Normalmente, pessoal, os eixos são de inox, tá? Raras exceções, a gente já viu algumas que deram certo, algumas que não deram muito certo, né? Com eixo em alumínio, né? Eixo em alumínio é voltado para uma pescaria muito leve, tá? Muito leve, para deixar essa carretilha um pouco mais leve, mas é tão pouca essa diferença que meio que caiu em desuso, né? Esse tipo de eixo. Então você vai ter o eixo normalmente em inox, tá? Em metal nobre. Outra, mais difícil de entortar, né? Mais difícil de ter uma abrasão. Tudo mais, tudo tá na questão do uso, né? E aí você vai ter carretel mais longo, eixo mais longo e eixo curto, tá? Que seria dos carretéis free float, tá? Geralmente, nomenclatura que se dá no eixo curto free floating spool, tá? Carretel de flutuação livre, e normalmente ele tem também já ali os rolamentos nele mesmo, tá? E aí às vezes fica difícil de fazer a comparação com o carretel de eixo longo e que não tem os rolamentos nele, tá? Por quê? Porque aí os rolamentos estão em os rolamentos de arremesso estão em outro conjunto.
Basicamente, no Free Floating Spool, a gente teria que pesá-lo sem os rolamentos, tá? Para ter a real definição de quanto ele é mais leve do que o outro. Então a gente tem que sempre ter, tô pesando um carretel Free Floating com 2 rolamentos, com um carretel que tenha eixo longo que tenha um rolamento. Então você tem que descontar o peso de um rolamento. Estou pesando um carretel curto, de eixo curto, que tem 2 rolamentos e que, em comparação de um carretel que não tem nenhum rolamento, tem que descontar 2 rolamentos. Eventualmente um carretel Free Floating que tenha um rolamento e um carretel que não tenha nenhum rolamento. Tem que descontar sempre o que tiver a mais, você tem que descontar para fazer essa base de comparação. O fato é que, tá? O eixo faz parte do carretel. Vou desligar o alarme aqui. O eixo faz parte do carretel e faz parte daquele peso para tirar da inércia. Tá? Ainda que ele esteja num raio central, que a força tende a ser um pouco mais neutra, tal. Enfim, aí é física um pouco mais avançada, não vamos entrar aí. Ele faz parte desse conjunto. Se você tem um conjunto que tem menos peso, né? Faz sentido que esse conjunto tenha menos inércia também. Beleza? Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Tendo alguma... minha cachorra bateu aqui no tripé. Acho que é isso, pessoal. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas aí ou aciona a gente lá via Instagram, pelas mensagens diretas lá, e a gente tenta ajudar. Espero ter compartilhado um pouco de conhecimento aí para todo mundo. Um abraço, até a próxima.